Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Na verdade, você veja, Rodolfo, para você ser, Felipe, para você ser campeão, não basta só você ter um grande time. Todo mundo tem que ajudar. Todo mundo tem que ajudar. A torcida também tem que ajudar. Você não pode soltar um luminoso num estádio. Um sinalizador de navio. Não, aquilo não é um sinalizador, aquilo ali é uma bazuca. Matou. Aquilo... Então, você vê, até hoje, né? O Corinthians tá jogando por causa de luminoso. O Corinthians perde mando de jogo. E não soma. Mas ninguém contava com o sinalizador lá, E que foram, entre parênteses, foram 12 presos. Sim. Soltei os 12 presos de Oruro. Fui para Brasília, num dia fui recebido por 2 ministros, ministro da Justiça, o chanceler nosso, negociei com o pai do Kevin, junto com o embaixador. O pai do Kevin queria 7 milhões de euros, não, de dólar. Falei, que nos não. lembra o Kevin Espada, Depois que foi o menino que faleceu. Ele queria 5 milhões. Eu falei, não. Você quer ficar rico às custas da morte do seu filho? Eu falei que não. Depois ele pediu 2 milhões por fora no caixa. Falei, Corinthians não faz isso. No fim, ele aceitou 50 mil reais no caixa do clube, na contabilidade. E eu soltei os 12 membros da Gaviões que estavam presos em Oruro. A Gaviões te agradeceu por isso? Nunca me agradeceu. A Gaviões nunca me reconheceu como presidente, como nada. Assim como eu pus a torcida do Corinthians dentro do Allianz Parque. Isso aqui foi uma jogada de mestre. Eu peitei o Ministério Público, a magistratura, através do desembargador Ribas e do Miguel Marques, a Federação Paulista e todo mundo. E ganhamos, eu pus a torcida do Corinthians dentro do Allianz Parque. Nunca me agradeceram. Nunca foram na minha sala agradecer. Só foram para cobrar. Só cobrar, eles só cobram. Nada. Nunca me procuraram. Vamos tomar uma cachaça, bater um papo. Nada. Nunca. O presidente. Aí soltaram os 12. Então você vincula a Marília a esse episódio da... O quê? A Marília? A Marília. Mas foi por causa de Oruro. Vocês não foram bi. Você achou que foi uma retaliação? Que nós não passamos. Retaliação da Conmebol. Veja bem. Uma semana antes, eu fui na rua Guadeloupe e assinei o contrato com a Caixa. O presidente da Caixa falou, eu só assino se eu tiver cara a cara com o presidente Mário Gobi, na rua Guadeloupe, que é onde mora, que era o então diretor de marketing da Caixa. Uhum. Eu nunca fui em reunião. O Luiz Paulo que resolvia isso, mas o presidente da Caixa falou, eu quero olhar nos olhos do presidente Mário Gobi. Aí nós fomos lá. Ele olhou para mim e falou assim, presidente, eu quero olhar nos seus olhos. Quero te dizer uma coisa. Pois não, presidente. É a melhor gestão do futebol brasileiro, é a sua. Ela é idônea. Por isso que a Caixa primeiro quis fazer com o Corinthians. Mas eu queria olhar nos seus olhos. Eu fiquei emocionado. Eu saí chutando pedrinha de lá da rua Guadeloupe. Abraçamos. Eu falei, pode tocar. 32 milhões o peito do Corinthians. O maior contrato que o Corinthians fez. Eu deixei, quando saiu, o contrato da Caixa. Uma semana de 15 dias depois foi Oruro. O Corinthians saiu da melhor gestão do futebol brasileiro para o homicida do futebol. E aqui me perdoe a dose de crítica. A imprensa foi muito culpada disso. Porque o jogo não foi no Brasil. O estádio não era do Corinthians. O mando não era do Corinthians. O que o Corinthians tem de responsabilidade de cuidar do comportamento de torcedor que leva... Sinalizador naval. A imprensa brasileira bateu forte. A imprensa brasileira foi desleal. Foi criminosa com o Corinthians naquele. E eu falei, bati e bato até hoje.
A imprensa brasileira esportiva, na questão de Oruro, foi criminosa com o Corinthians. Falar que o Corinthians tinha responsabilidade. Ó, se tivesse um concurso público para dizer se a pessoa pode ser torcedora do Corinthians, analisar o histórico da pessoa, os antecedentes, se tem boa conduta, até aí vai. O Corinthians é um clube. Você torce por adesão. Não tem processo seletivo para torcer para o Corinthians. A imprensa esportiva brasileira foi criminosa. Criminosa. E eu não perdoo eles. Porque eles fizeram uma campanha criminosa contra o Corinthians. Então daí ninguém esperava isso. Porque o nosso time, o que o Corinthians fez com o Boca no Pacaembu aquele dia, meu amigo, era para ser 4, 5. Não, foi um massacre. Então, eu agi certo. Só que eu não posso contar com o imponderável. Então, eu agi certo ou errado? Nós ganhamos uma Recopa. Nós tínhamos um time tão Ganharam o Paulista. que ganhamos o Paulista dentro da Vila e fomos a Recopa com o São Paulo no Morumbi. Gol de cobertura do Renato Augusto. Esse jogo, um diretor de São Paulo é amigo meu. Ele falou, Mário, o Douglas machucou, vocês botaram o Renato Augusto. O Renato Augusto machucou, vocês botaram o Danilo. E eu levantei e fui embora para casa. Era uma máquina de jogar bola. Era uma máquina de Então jogar bola. você me disse que vocês reforçaram o Corinthians naquele ano, Isso. compraram o Pato, Agora, Eles têm que contar as agora só que renovações. Pra tem ser uma coisa. bicampeão. Para ser bicampeão. Então investiram. Para ser tri do mundo e bi da Libertadores. Esse era o projeto. Se eu errei, me perdoe.